ti, cobre o teu favor, mas aceite o dízimo que devolvo com amor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Não é pelo pecado, não, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor está nos dando, Senhor. Agradecendo pela oportunidade de estar todos aqui com os irmãos, Senhor. E agradecendo pelos dízimos e ofertas, Senhor, que foi colocado aqui em tua casa, para que possamos trabalhar pela tua obra, Senhor. Abençoe, Senhor, a mensagem que vai ser dita, Senhor, que nela possamos colocar em nossos corações, Senhor. E dê uma noite abençoada a todos, Senhor, que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Este cântico, porque o momento que estamos vivendo, esse cântico, ele é muito oportuno. Nós louvamos a Deus, não porque as coisas sempre vão bem, mas nos momentos das dificuldades e das lutas, das incertezas, nós continuamos a louvar ao nosso Deus da mesma forma, com a mesma intensidade. Deus não muda, não vai mudar nunca, continua sendo o nosso Deus. Por isso, a palavra diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não se atemorize. João 14, 27. Nós louvamos a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre sou. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. Alegre sou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo
circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre sou. E a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre sou. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre sou. Circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre sou. Não olha as circunstâncias. Olha o seu amor, olha o seu amor. Alegre sou. Meus irmãos e irmãs, excepcionalmente não teremos o cultinho das crianças, as crianças vão permanecer com os seus responsáveis. Nós temos 4 irmãs na escala do culto infantil. 3 estão com Covid, estão ainda convalescendo da Covid e não podem vir à igreja por enquanto. E uma irmã, ela está cuidando de uma pessoa da família que está com Covid. Então nós pedimos a compreensão dos pais. Excepcionalmente hoje nós não teremos, mas esperamos que no próximo domingo essas irmãs já estejam em condições de estarem conosco. Eu estava orando durante a semana que passou. O decreto do governo foi no dia 1º, segunda-feira, né? E então eu estava pensando assim, gente, talvez alguns pensassem, poxa, deve ser difícil para o pastor, né? Pensar num tema para as pregações deste mês. Depois que receberem o boletim, vão ver que eu vou pregar todos os domingos do mês, pelo menos assim, se Deus permitir, é claro. E, muito pelo contrário, o que não falta é tema para o pastor pregar. Há muitos temas, mas muitos temas em relação a essa questão da pandemia. Alguns eu publiquei aí no Zap para a igreja, como mensagens pastorais em todos os domingos até aqui. E fiquei pensando, gente, tem muito tema. Quanta coisa mexeu com as pessoas nesse período. E além do mais também, eu estou há mais de 60 dias em casa, né? Em quarentena. E a minha quarentena é lá em Mosqueiro, que é quarentena mesmo, de verdade. Não dá para ir para lugar nenhum. E lá com a Suzane tomando conta de mim. Além de idoso, portador de comorbidades também.
Ela teve um dia que quis até me dar banho de álcool em gel, mas aí eu fiz ela desistir da ideia. Então, a gente sabe muito bem que essa pandemia mexeu com todo mundo. Agora, vamos falar nesta noite de um tema que essa pandemia mexeu muito, não é? Então, o nosso tema desta noite, quando as posses nos possuem. E o texto está aí, abra a palavra de Deus para você acompanhar a leitura comigo. E é interessante porque as pessoas têm medo de muita coisa nesse período da pandemia. Mas uma das coisas que eu mais observei foi as pessoas terem medo de perderem os seus bens. Além do medo da morte, que quem sabe em breve a gente vai falar, mas as pessoas, muita gente, quando viu essa pandemia, ficou pensando: ai, e aí? E o meu carro? E a minha casa? E a minha poupança? E se a Covid me pegar? E eu morrer? Para quem vai ficar isso tudo? Como é que vai ser? Ah, eu vou ter que vou largar tudo isso. Pois é. Muita gente não ficou com medo até da morte, mas ficou com medo de perder as suas posses, os seus bens. O texto que está aí diz que Jesus reprova a avareza. O que é a avareza? É a gente ganhar e não querer gastar, só juntar. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, nós sabemos muito bem que a nossa sociedade, ela, a cada dia que passa, vai vivendo essa grande ilusão do materialismo e do consumismo. Autoridades estão muito preocupadas não com as pessoas que estão morrendo na pandemia, não com as pessoas que estão sofrendo com a pandemia. Elas estão preocupadas com as questões econômicas da pandemia e principalmente com as consequências dela. As pessoas não estão preocupadas de se proteger e ficar em casa, mas estão preocupadas de saber quando o shopping vai abrir. Essa é que é a grande preocupação. Não é se tem mesmo assistência médica lá no posto de saúde, mas a preocupação é quando o shopping vai abrir para eu ir nas lojas comprar algumas coisas que eu às vezes nem preciso. O drama maior da pandemia não é apenas o isolamento e a morte, mas é a preocupação com o consumo. E eu vi, esta semana eu vi um pouquinho antes, na quinta-feira para cá, a Suzane veio depois, eu precisava já ir me preparando para retomar as atividades da igreja, como decidimos em conselho, e eu precisava tomar algumas providências. E fiquei vendo as lojas, e fiquei pensando assim: gente, está tudo aberto, tudo funcionando. Parece que o vírus viajou, foi embora, saiu do Brasil, foi para outro país. E loja de roupa, e eu pensando: gente, mas será que as pessoas têm necessidade de comprar roupa nova agora? Será que não tem roupa em casa?
precisa ir para a loja comprar roupa agora. O problema dessa pandemia é o problema do ser humano de uma forma geral. O pecado cega o homem e o leva à ruína. O que é que Jesus diz no texto? Jesus mostra aqueles que estavam preocupados com o partilhamento daquela herança e foram a Jesus como: Jesus, tu resolve isso aí, tu é o Filho de Deus, dá aí a tua palavra que todo mundo vai te ouvir, como é que essa herança vai ser repartida. Aí Jesus frustra eles completamente. Olha, quem foi que disse que Deus me instituiu para ser repartidor de herança de alguém? Não tem nada a ver com isso não, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu vim para pregar o reino de Deus, para falar do amor de Deus, para pregar o arrependimento, para falar da salvação e da vida eterna. Eu não vim para ficar preocupado com coisas materiais não. E ele diz no texto, né? A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem, mas ele precisa ser rico para Deus. Isso é que ele precisa ser. Em primeiro lugar, irmãos, na análise breve deste texto, as posses, elas não podem ser a razão da nossa existência. Como a sociedade consumista que vivemos diz, como a teologia da prosperidade em algumas igrejas por aí também diz. As posses não devem ser o objetivo maior da nossa vida, o principal objetivo. Sempre que falo sobre esse assunto eu lembro, não há nada de errado da gente ter o nosso carro, não há nada de errado a gente ter a nossa casa, não há nada de errado nós temos a nossa roupa direitinho, nós temos, quem sabe, os que puderem, uma poupançazinha, alguma coisa guardada para um infortúnio, para um momento difícil. Não tem nada de pecado nisso. O pecado está em viver exclusivamente para ter coisas, para possuir coisas. Porque quando isso acontece, o reino de Deus, ele passa a ser apenas um acréscimo. Nesse mesmo texto aí, logo abaixo, Jesus vai falar a partir sobre a solicitude da vida. E ele diz: o homem, por mais solícito que seja, ele não pode acrescentar 1 centímetro, um côvado à sua vida. Busquem, disse Jesus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o que vocês precisam, o que vocês necessitam, eu vou te dar, Deus vai dar, você vai ter, fique tranquilo, não vai passar necessidade. A Bíblia também diz que jamais o justo, o servo de Deus, o integrante do reino de Deus, vai mendigar o pão. Sempre haverá o pão na mesa daquele que serve o Senhor, nunca irá faltar, nunca. O problema é que a nossa sociedade não pensa dessa forma. Interessante que há um contraste aí muito grande nos versos 15 e no verso 19. Se você está com a sua Bíblia aí, versos 15 e 19 tem um contraste muito interessante aí. No verso 15, Jesus fala assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lá no verso 19, quando ele já está contando a parábola, então o homem diz lá na parábola, né: direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Em algumas traduções, né, aparece aí: vive plenamente a vida. Só que há duas palavras diferentes aí. A palavra vida que aparece no versículo 15 é a palavra zoe, que é a vida plena, a vida abundante, a vida vivida, a vida vivenciada a cada dia. E a outra palavra que vai aparecer no verso 19 é a palavra psique, que é mente, entendimento. Ou seja, o que Jesus quer dizer? E na parábola que ele conta, o entendimento do homem em relação à vida está totalmente, completamente errado.
E logo em seguida ele vai dizer: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Para quem vai ficar? Você sabe? Não sabe. Em segundo lugar, irmãos, as posses podem muito bem se transformar em idolatria, e é aí que é o perigo. E ao serem adoradas, são buscadas a qualquer preço, inclusive ao preço de enganar as outras pessoas, ou de querendo ter cada vez mais bens, cada vez mais bens, cada vez mais posses, vai perdendo a sua família, vai perdendo o seu amor a Deus, vai perdendo os seus relacionamentos, vai perdendo a razão. Qual é o teu Deus? Deus, ele exige fidelidade e controle para a sua vida. Deus não nos colocou neste mundo para ficarmos somente pensando em posses, posses e mais posses. Porque quando elas nos possuem, nós perdemos a razão, nós nos afastamos de Deus e somos considerados, como Jesus diz aqui na parábola, loucos. Somos loucos em ficar juntando coisas nesta vida e neste mundo. Deus quer a nossa vida integralmente. Alguém disse certa vez que Deus é exclusivista. Alguém me perguntou: pastor, Deus é exclusivista? E eu respondi sem nenhum medo de errar: sim, claro que é. Abra lá, e eu disse para essa pessoa, lá em Êxodo 20, os versos de 3 a 6, e ele vai dizer lá: não adorarás a outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da servidão, e te libertei. Não vão adorar nenhum outro Deus, eu quero adoração só para mim. Deus é exclusivista? É. Ele só quer adoração a Ele e a mais ninguém. Mas há muita gente que acaba transformando as suas posses, os seus bens, em verdadeiros objetos de adoração. Por isso que nessa pandemia, muita gente ficou com medo de morrer, não pela morte em si, mas com medo de perder tudo aquilo que amealhou durante anos e anos. Aí vem um vírus invisível e eu morro. E eu vou perder tudo. Em terceiro lugar, irmãos, não é possível servir a Deus e as riquezas. Mateus 6:24, não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon era na época o Deus da riqueza, o Deus dos bens, das posses. Essa tentativa é uma farsa, é uma ilusão, mas por incrível que pareça, ainda existem pessoas que acreditam nisso, nessa ilusão, nessa farsa, que é tentar servir a Deus e servir as riquezas. A malfadada teologia da prosperidade está aí para não me deixar mentir. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus e querem também as posses e as riquezas. E em determinadas igrejas, entre aspas, por aí, ainda incentivam que isso seja feito. Ou a nossa segurança está em Deus, ou está nos bens, nas posses, no dinheiro. Escolhe. Escolhe. Ou você tem segurança em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, ou você tem segurança nas coisas que você tem. Não dá para você dizer que tem segurança nas duas coisas. Não dá. Ou uma ou outra. Alguns dizem que tanto faz, celeiro cheio ou celeiro vazio, o pecado é o mesmo. E por quê? Porque, como diz na parábola, aquele que encheu o celeiro e disse: bom, minha alma, agora fica tranquilo aí, você tem tudo para o resto da sua vida. E foi chamado de louco por Jesus, né? E há aqueles que o celeiro está vazio, mas estão inconformados e fazendo todo o possível para encher o celeiro, para agir exatamente igual aquele que tinha o celeiro cheio e Jesus disse que ele era louco. Concluindo, irmãos, a teologia da prosperidade
ela é demoníaca. Ela vem do demônio. Ela vem de Satanás. Isso não é de Deus. Em nenhum momento Jesus pregou prosperidade material. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era alguém que nunca teve uma pedra sequer para reclinar a cabeça. As posses não podem nos possuir. Pedir ao Senhor que nos guie no uso das posses para a sua glória e não para a nossa glória, ou seja, para termos aquilo que será necessário para a nossa sobrevivência. Conclusão: não sou eu que vou fazer, vamos fazer juntos. E vai ser colocada aí agora a conclusão do sermão desta noite. Quando vamos encontrar lá alguma coisa que você vai me ajudar a pensar. Que diferença fará se você for chamado à presença de Deus hoje ou daqui a 100 anos? Se morou numa mansão com piscina, sauna, 20 cômodos e 5 carros de luxo na garagem, ou numa casinha de 3 cômodos alugada? Se passou as férias na Europa ou em Mosqueiro? Se dormiu em colchão de penas de ganso ou numa rede? Se teve vários empregados sob suas ordens ou recebeu ordens de um patrão a vida toda? Se pertenceu à alta classe social, teve status ou foi um simples cidadão? Nada disso fará diferença. Mas fará diferença hoje ou daqui a 100 anos, se você é uma pessoa salva ou perdida, se estará no céu ou no inferno. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Em verdade vos digo, todo aquele que vive e crê em mim, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que diferença fará se você for chamado à presença de Deus hoje ou daqui a 100 anos? A diferença vai ser essa: como você viveu a sua vida no aqui e agora. A nossa chamada pode ser hoje ou pode ser daqui a alguns anos, nós não sabemos. Que Deus nos ajude a não deixar que as posses nos possuam, mas que tenhamos consciência daquilo que ensina a palavra de Deus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto desta noite. Vamos estar louvando a Deus. Vamos ficar de pé e logo em seguida vamos receber a bênção de Deus e teremos o tríplice amém. Vou pedir ao diácono vir aqui, por favor. Vamos louvar o nome do Senhor.